Olá, amigos e amigas da Fake. Com grande alegria que retornamos aqui mais uma vez a esse canal para trazer a nossa interpretação sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras mais importantes trazidas por Allan Kardec, que nos oferece o melhor roteiro para a nossa evolução. Vamos falar novamente sobre as máximas e as obras de Jesus que foram registradas pelos evangelistas, o que nos permite a possibilidade de aumentar o nosso conhecimento e a possibilidade também, sobretudo, ter a visão um pouco mais ampliada sobre o nosso papel e sobre a nossa responsabilidade na grande obra divina. E como sempre fazemos em todas as nossas atividades, iniciamos e encerramos as disposições com uma prece. Assim convido a todos a fecharmos os olhos e a elevar o nosso pensamento ao alto, buscando então a conexão com a divindade, com a espiritualidade. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de luz e de harmonia. Jesus, nosso mestre, irmão, conselheiro de todas as horas, nossos guias e mentores, toda a espiritualidade que está sempre em nosso auxílio. Agradeço a todos, mas sobretudo a Ti, Pai, por estarmos aqui reunidos em Seu nome e em nome de Jesus. Que possamos levar o melhor conteúdo e que isso sirva, sobretudo, para o nosso aprimoramento espiritual. E assim, agradecidos, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, permissão para iniciarmos a nossa exposição de hoje, dando graças a Deus. Muito bem, graças a Deus, e vamos seguir então com a nossa atividade. Hoje nós vamos fazer a interpretação e os comentários também sobre um item do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o tópico que iremos abordar efetivamente é o que tem o seguinte título: Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Isso está lá na parte das instruções dos Espíritos. Lembrando que todos os textos classificados e divulgados como instruções dos Espíritos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, eles foram ditados por Espíritos e aceitos, sobretudo por Allan Kardec, que cuidou de organizar e catalogar de forma didática. Vale ressaltar que essas instruções, que se apresentam como complemento dos preceitos abordados em cada um dos capítulos, foram obtidas por intermédio de mensagens recebidas por um grupo muito heterogêneo de médiuns que estavam ali espalhados por vários países dos 5 continentes. Na época, Kardec teve muito cuidado com a seleção das informações dos espíritos para que tivessem origem em fontes diversas e distantes uma das outras. Sua principal preocupação era de não dar margem a informações vindas de poucos núcleos para que não sofressem ali influências de grupos ou pessoas e até mesmo do meio em que essas pessoas se encontravam. Portanto, além de garantir a total transparência e legitimidade dessas informações, Kardec revelou que nem mesmo os espíritos devem gozar de qualquer forma de privilégio. Muito bem, então, feitas as considerações iniciais, vamos começar os comentários trazendo algumas informações do espírito Simeão. Simeão viveu em Jerusalém e ele era considerado um homem justo e piedoso, e a ele foi revelado que não morreria sem antes ver o Cristo, ou seja, Jesus, o médium do Cristo. Seguindo a tradição judaica, José e Maria, pais de Jesus, o levaram para ser apresentado a Deus no Templo de Jerusalém, 40 dias após o seu nascimento, onde Simeão era tido como o sumo sacerdote daquele templo. E Simeão, ao tomar Jesus em seus braços, proferiu palavras proféticas de que ali estava realmente o homem que iria trazer a luz ao mundo e a todas as nações, além de glórias a seu povo. Quando Kardec estava trabalhando em suas obras literárias, Simeão contribuiu com 2 instruções.
A primeira, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que trata lá do perdão das ofensas, e a segunda, que é o tema de hoje. E o Espírito Simeão inicia a sua mensagem dizendo: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso está registrado lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21. E aí Simeão continua: escutai esta palavra do Mestre, todos vós que recusais a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para tornar seu fiel servidor? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja então um seguidor do Cristo? Simeão continua: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar bons frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Bom, nessa parte inicial, Simeão se utiliza de uma metáfora para fazer a sua, digamos, comparação do cristianismo com uma árvore que deve simbolizar a vida que cresce e evolui, que oferece refúgio sobre seus galhos, sob seus galhos, e que dão também sombra e frutos. E ele continua a sua instrução ressaltando que o cristianismo, assim como a árvore, dará sempre frutos de vida, de esperança, de fé, como vem fazendo desde que Jesus reencarnou na Terra pela última vez, há pouco mais de 2024 anos. O cristianismo continua e vai continuar propagando as virtudes divinas, não medindo esforços para espalhar os seus frutos para toda a humanidade. No entanto, é possível observar que o número de homens que colhem os frutos da árvore da vida ainda se encontra muito pequeno. E Simeão reforça também que a árvore é sempre boa, mas os jardineiros muitas vezes ainda não estão preparados para ajudar no desenvolvimento. Muito pelo contrário. Agindo de maneira imprudente e até mesmo com um certo grau de leviandade, os homens resolveram modificar o propósito do cristianismo de acordo com as suas próprias ideias e variadas interpretações. E com isso deturparam ao longo do tempo a concepção principal da doutrina cristã, retirando então fundamentos essenciais, alterando preceitos e reformulando regras em favor dos interesses dos próprios homens, transformando com isso em inúteis grande parte dos ramos dessa grande árvore que é o cristianismo. E a pergunta que Simeão faz logo após citar a máxima de Jesus pode ser entendida como uma reflexão sobre a verdadeira natureza da devoção e do serviço contínuo e interminável. Ele diz o seguinte: será bastante trazer a libré do Senhor para ser seu fiel servidor? E aí a gente pode entender que libré do Senhor se refere a um uniforme ou como fosse uma condecoração que identifica alguém como servo de um determinado senhor. No entanto, a questão levantada é se apenas usar esse uniforme, essa condecoração, é suficientemente, pode ser suficientemente considerado como um servo leal. No contexto espiritual, essa pergunta é explorada, onde é sugerido que não basta apenas se dizer cristão ou apenas mostrar sinais exteriores de devoção. O verdadeiro cristão, ele só é reconhecido pelas suas obras e pela sua conduta, demonstrando então a fé através de ações e não apenas por palavras ou por aparências.
A ideia é que a verdadeira fé e a lealdade sejam demonstradas por meio de ações concretas e também com um compromisso genuíno com os ensinamentos e os valores cristãos. Essa analogia da árvore com o cristianismo nos faz lembrar de uma belíssima mensagem de Jesus quando proferiu a parábola do semeador, através da qual ele próprio traz a ideia de se colocar no papel de semeador. A parábola traz um contexto das sementes que são jogadas em 4 solos diferentes, que pode ser rapidamente resumido dessa forma. Jesus vivia na Galiléia entre os camponeses que trabalhavam na agricultura, tendo como atividade principal semear a terra. A forma de plantar daquela época não exigia que o terreno fosse devidamente preparado para receber as sementes. Ou seja, logo após terminar uma colheita, eles simplesmente jogavam as sementes em meio às ervas daninhas, aos pedregulhos e aos espinhos que ficavam pelo caminho. E Jesus se aproveita desse ambiente para falar do processo de revelação da lei divina, destacando a semente e comparando-a com a palavra de Deus. Nessa parábola, Jesus compara a sua ação como o grande emissário das leis divinas à atividade de um agricultor que anda semeando por onde passa. Procurando lançar sua semente de luz a todos os corações, estejam eles preparados ou não para receberem as suas sementes, traduzidas em orientações. E quando jogadas em terras férteis, as sementes podem se transformar em grandes plantações ou até mesmo em grandes florestas. Em cada semente há um potencial enorme de multiplicação. Dessa forma, a parábola nos leva a entender que a semente é boa, pois é comparada às mensagens e ensinamentos divinos. E nessa metáfora, Jesus faz uma analogia da humanidade com a diversidade de solos que vão receber as sementes. O solo, exemplificado de formas variadas, é que se torna responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da colheita. Então, logo no primeiro solo, uma parte das sementes é jogada e cai exatamente por onde os agricultores passavam pelo caminho, né? E passavam com muita frequência. Logo, essas sementes eram pisoteadas e as aves comiam, ou outros bichos que por ali passavam. Jesus compara a este primeiro solo pessoas que são rebeldes em relação ao novo, julgando que a verdade está somente naquilo em que elas acreditam. Assim como as sementes não conseguiram se desenvolver, exatamente porque foram logo pisoteadas, essas pessoas não se permitem aprender novos valores, ignoram as informações sem sequer se preocuparem em avaliar os seus conteúdos. Pessoas assim não aceitam mudanças e repetem as mesmas ações e erram os mesmos erros, pois não revêem seus paradigmas. No segundo solo, outra parte das sementes caem num terreno rochoso, onde há pequenas porções de terra e elas até conseguem iniciar o seu crescimento. Mas como não é possível a raiz se aprofundar, ela não consegue sobreviver, claro, faltando-lhe ali os nutrientes para germinar, e com a chegada do sol, elas não suportam e morrem. Então, mais uma vez, fazendo analogia com a humanidade, podemos comparar que com esse solo são as pessoas que agem de maneira superficial, não conseguem aprofundar, terminam por deixá-las de lado, todas as informações que recebem. São aquelas pessoas que demonstram grande entusiasmo ao ouvir as palavras divinas, mas não entendendo a importância das mensagens, acabam esquecendo. Acreditam que talvez basta ouvir as palavras para que tudo se resolva, mas logo em seguida, como ocorreu com aquelas sementes, vem o sol e termina com tudo. E esse sol é o sol das dificuldades, que só vão terminar com o nosso amadurecimento espiritual. No terceiro solo, as sementes conseguem germinar,
pois aquele solo era um pouco mais adequado, mais preparado, não havia pedras para impedir, mas havia espinhos. E aí a gente consegue comparar este solo com as pessoas que iniciam o desenvolvimento em seu interior, o crescimento de algumas virtudes como o amor, o perdão, a solidariedade. No entanto, junto das sementes, cresciam também os espinhos que aqui, neste caso, podem ser representados pela ambição e pelo fascínio que, em geral, as coisas materiais exercem sobre o homem. E esses espinhos acabam sufocando as boas sementes. E aí chegamos lá no último solo, é o quarto e último solo, chamado então de boa terra. É aquele solo que permitiu a retirada das pedras, dos espinhos, que suportou todas as dificuldades e conseguiu fazer com que as sementes lançassem raízes profundas para dar base a um crescimento contínuo. São aquelas pessoas que compreenderam a palavra de Deus, permitindo que ela habitasse no seu íntimo e conseguiram superar os conflitos com o mundo material, dando o devido valor ao que realmente importa, o mundo espiritual. Abriram suas mentes e seus corações e aplicaram no seu dia a dia os ensinamentos de Jesus. E Jesus provou que nenhum solo é ruim, a ponto de ser completamente inútil ou imprestável. Então, nós precisamos entender que tipo de solo estamos neste momento, o que somos agora quando comparados a um solo. Porque os primeiros solos desta parábola, que eu acabei de citar, receberam as mesmas informações, as sementes, e, no entanto, não produziram os frutos necessários para a transformação. Precisamos nos perguntar também como estamos usando as máximas, as parábolas e os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Esses são elementos fundamentais que foram, ao longo do tempo, sendo plantados e exatamente para que possamos fazê-los germinar, crescer e frutificar. De nada vai adiantar sermos um solo despreparado, porque as sementes não vão se desenvolver. A semente do cristianismo foi trazida por Jesus para toda a humanidade e cabe a cada um de nós cuidar para que seja, em primeiro lugar, absorvida e internalizada até que seus frutos sejam revelados por nossas próprias atitudes. E, em segundo lugar, que seja também disseminada por nós a todos aqueles que ainda não encontraram o caminho da verdade, que estão ansiosos por informações e esclarecimentos que possam nortear o caminho em busca de uma evolução espiritual e moral. E quando eu falo sobre os frutos serem revelados pelas nossas ações, é impossível não lembrar também de uma outra grande passagem de Jesus que traz como tema central a parábola do bom samaritano, um ensinamento que tem muita conexão com aquele que deseja ser o verdadeiro cristão, que é o tema da nossa conversa de hoje. E a história se desenvolve mais ou menos assim. Um homem vinha descendo de Jerusalém para a cidade de Jericó, e na estrada ele é abordado por um grupo de assaltantes que roubam tudo que ele tem, batem muito nele e o deixam desmaiado lá no meio da estrada. Pouco tempo depois, um sacerdote vinha pelo mesmo caminho e, quando viu aquele homem desacordado, simplesmente passou por ele sem sequer ficar incomodado. Minutos depois, passou também um levita, que pelo mesmo caminho encontrou ali, se deparou com aquele homem deitado no chão e aí tratou de acelerar o passo, deixando para trás. E por fim, um samaritano que vinha também descendo de Jerusalém a Jericó, e ao ver aquele homem chegou próximo dele e, movido por compaixão, pegou-o, colocou-o em seu cavalo e o levou até uma hospedaria. E lá chegando, pediu ao dono da hospedaria que cuidasse daquele homem o tempo que fosse preciso, até que ele ficasse pronto e pudesse seguir o seu caminho, e que todas as despesas seriam pagas por ele. Portanto, é fácil distinguir desses três homens aquele que teve a coragem e agiu como um verdadeiro cristão. Tanto o sacerdote quanto o levita eram suficientemente
inteligentes para entender que aquele homem precisava de ajuda e, no entanto, não se dispuseram a ajudá-lo. Deixaram simplesmente ele lá desmaiado e, graças a Deus, né, é uma parábola, mas isso a gente sabe que pode acontecer. Apareceu então o samaritano que o ajudou. O samaritano que muito provavelmente era tido tanto pelo sacerdote como pelo levita como um homem que não havia ainda atingido o grau que eles já estavam. Esse é um grande recado de Simeão, para que a gente possa então abrir os nossos olhos e os nossos corações, cultivando em nós a árvore da vida, cujos frutos nos darão a possibilidade de nos tornarmos homens cada vez melhores. Que possamos ter sempre o intuito, o interesse e a atitude de poder ajudar alguém. Que Deus possa nos auxiliar, né? Nosso Pai de amor, nosso Pai de bondade, possa nos auxiliar, nos abençoando e nos iluminando. E que a árvore da vida nos presenteie com frutos de forma abundante. Graças a Deus. Muito bem. Como disse no início, a gente sempre inicia e também encerra as nossas atividades com uma prece, então vamos pedir a Deus que nos ampare, nos auxilie sempre, nos dando a oportunidade de seguir os seus ensinamentos e os exemplos de Jesus. Que todo o legado reunido no Evangelho nos encorajem a sermos hoje pessoas melhores do que ontem e amanhã pessoas melhores que hoje. Que façamos o bem amando Jesus na pessoa do próximo. Graças a Deus. Vamos então elevar mais uma vez o nosso pensamento ao alto e fazer a nossa prece de encerramento. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso querido mestre e irmão, conselheiro de todas as horas, nossos guias espirituais que estão sempre nos auxiliando nessa caminhada. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de falarmos em nome de Jesus, em nome também de todos os guias e mentores desta casa fake, e que a gente consiga sempre, Pai, estar imbuídos em levar ensinamentos de Jesus, ensinamentos sobre as leis divinas, para que possamos então ampliar toda a nossa visão a respeito do nosso grande papel nessa obra divina. Graças a Deus. Enfim, chegamos então ao encerramento. Agradecemos mais uma vez a todos pela divulgação, pela assistência e que possamos nos encontrar dentro de poucos dias. Obrigado e um forte abraço.